Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, assalto a coletivo, motorista de ônibus atacado por bandidos não precisa de hospitalização. Duplo homicídio ou feminicídio? Polícia investiga morte de casal dentro de casa. Fundo Amazônico, Maranhão receberá 45 milhões de reais para combate a incêndios. Parque Estadual de Mirador, SEMA realiza processo de reconhecimento de comunidades tradicionais. Superintendência de Tecnologia da Informação da UFMA fará rematrícula 1. No esporte, Tubarão vence Ourinhos fora de casa na LBF. MAC e Pinheiro fazem reajustes para a 9ª rodada. Moto e AP se enfrentam pela 10ª rodada. No comentário de Paulo Pellegrini, baixa repercussão das revelações da CBF mostra que problema vai além da má administração. No Rádio Opinião, o segundo Enacomp, Encontro Nacional de Compras Públicas, com o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, Leonardo Andrade, e o professor e consultor da área de licitações, André Maia. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, nesta terça-feira, Mayra, terça-feira, dia 8 de abril de 2025, hoje, Dia Mundial do Combate ao Câncer. Dia Internacional dos Ciganos. Dia Mundial da Astronomia. Dia da Natação. Dia do Correio. Dia Nacional do Sistema Braille. E hoje é aniversário de 104 anos da cidade maranhense de Coroatá, a 260 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, você confere com a gente agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe a gente na live do Jornal Rádio Universidade. Você pode conferir em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Por aqui, Mayra Nogueira, a gente tem a manchete de O Imparcial para começar. Não estou em campanha, diz Paulo Victor sobre a eleição da presidência da Câmara de São Luís. 7h20 agora, ainda como destaque por aqui no Imparcial, Maranhão receberá 45 milhões dedicados ao combate de incêndios. Daqui a pouquinho, Borges Júnior traz essa informação. Intimidação sistemática, as marcas e dores causadas pelo bullying. Racismo, MAC pede punição para árbitro Maicon e ao clube do Imperatriz. Olha essa partida que aconteceu anteontem, tá, ainda está repercutindo, viu? Dada aí as várias imagens aí fortes, né? Inclusive de racismo, até agressão teve. Que coisa terrível, né? Agressão física que eu digo, né? Porque racismo é um tipo de agressão psicológica, né? Também é um outro tipo de agressão que fere tanto quanto, às vezes, até pior, né? Do que a própria agressão física. 7h20, estamos com uma certa dificuldade para carregar aqui a página de O Imparcial, mas a gente vai tentando. Mayra Nogueira, ainda como destaque aqui O Imparcial, para finalizar, animais abandonados, 92% das cidades não oferecem suporte. Isso aqui é uma realidade que pouquíssimas cidades podem ter algum tipo de suporte, né? Tem algum tipo de suporte, preocupações com animais abandonados, né? Tem muita preocupação da sociedade civil organizada, né? Mas o poder público ainda deixa a desejar em vários casos. Mais de 90% dos municípios brasileiros
não oferecem políticas públicas específicas de suporte e diminuição de casos de abandono de animais. Os dados são de levantamento realizado pelo governo federal. E fique ligado aqui na Rádio Universidade FM, tem programa para falar de pets, não é isso, Mayra Nogueira? É o programa Conexão Pet. Conexão Pet. Fique ligado aqui na Universidade FM, às segundas, né? Segundas-feiras. Bom, destaques agora, Mayra Nogueira, de Jornal Pequeno. No Jornal Pequeno, Tegran, no Porto do Itaqui, celebra 10 anos com recordes históricos. O Porto do Itaqui possui uma infraestrutura robusta, com pieres profundos, que são ideais para operações de grande escala. Operações contra rolezinhos são alinhadas entre Ministério Público e órgãos parceiros. Mota critica ineficiência do Estado e alerta para descontrole fiscal do governo. Construção Civil no Maranhão inicia 2025 em crescimento. Polícia prende a dupla que matou o jovem a tiros em São José de Ribamar. A dupla foi presa em flagrante logo após praticar homicídio em São José de Ribamar. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Mandando alô aqui para Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto e equipe. Também Rosenilde Caldas, bom dia, Rosenilde. Ronaldo Teixeira e família, as filhas Sofia Maria Helena Adriana e também o Fábio de Nazaré, todos na live na live do Jornal Rádio Universidade aqui no YouTube. Mayra Nogueira, tem alguém por aí? Tem o Ricardo no Bom Jesus, que sempre acompanha a nossa programação, ainda o Renato Gomes, em Passo Lumiar, a Hilda no bairro de Fátima, a Rosângela Moreira na Coab, Elisete Moraes, a Isabel na Vila Bacanga, que também está sempre nos acompanhando. É isso aí, gente, é o que não falta aqui no Jornal Rádio Universidade, na Rádio Universidade. Muito obrigado pela companhia sempre. 7h23 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito com Borges Júnior, trazendo informações. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente. Adalberto, Mayra, informações do trânsito. O trânsito, nesse momento, seguindo dentro da normalidade nos principais corredores aqui da capital, quando o fluxo maior neste horário é registrado aí para quem está se deslocando sentido centro, acontecendo dessa forma neste momento nos principais corredores. A exemplo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coafuma, fluxo mais intenso, sentido elevado do trabalhador, sentido centro. Já o condutor que faz segue nos dois sentidos, tá? Em Pase e retorno da Coama, com o trânsito bastante demandado, né? Até aqui a chegada da Ponte do Caratatiba, também a Avenida dos Franceses, seguindo por aquela região, a avenida bastante demandada nos dois sentidos, neste momento, até o elevado do Café, tá? Onde tem obras por ali, o trânsito segue bastante demandado. Mesma coisa aqui na Avenida São Marçal, no João Paulo, tá? Muito trânsito neste momento agora por lá, não é isso? E também aqui entrando pela rua do Emomar também, né, para fazer a junção ali já com a Avenida dos Franceses. Grande parte, metade dela já está com um trânsito bastante demandado nestas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 8 de abril. Daqui a pouquinho mais informações, e se você quiser participar, é só mandar um WhatsApp, mensagem aqui para a gente, para o 992-17-2647, repetindo, 992-17-2647, esse é o nosso WhatsApp. É isso aí. 7h26, Maia. Interaja, participe. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando falando sobre assalto coletivo, né? Motorista de ônibus que foi atacado por bandidos não precisou ser hospitalizado. Como aconteceu esse caso, Borges?
Adalberto, situação acontecida na tarde dessa segunda-feira, quando um ônibus do transporte público coletivo foi tomado de assalto na Avenida dos Franceses, à altura do bairro Alemanha, aqui em São Luís. De acordo com os passageiros, era um ônibus que fazia a linha Vila Sarney rodoviária. Os bandidos atacaram o motorista, que ficou ferido, teve ferimento na cabeça. Passageiros do coletivo informaram ainda que eram pelo menos 5 bandidos. A polícia militar, então, informou que um deles foi em direção ao motorista, estava armado com artefato que lembrava uma arma de fabricação caseira e desferiu golpes contra o motorista, acabando deixando aí o motorista do coletivo ferido. Há vídeos circulando nas redes sociais. Neles é possível aí notar o motorista, ele ainda com o corpo sujo de sangue. Apesar de ter sido ferido, Adalberto Mayra, não houve a necessidade de ele ficar hospitalizado, de ser conduzido a uma unidade hospitalar. O quadro dele, quadro de saúde, quadro estável, e durante a ação criminosa, os passageiros, eles tiveram os pertences levados. A polícia se manifestou sobre esse caso, a polícia militar informou por meio de nota que segue em diligência o objetivo de identificar e prender os autores desse crime. A nota, ela diz ainda que a polícia militar realiza diariamente na Grande Ilha a operação Catraca, nos corredores do transporte coletivo e também no entorno, operação que busca aí coibir esse tipo de ocorrência. Mayra, Adalberto. Na maioria desses casos aí, bandidos atrás, inclusive, de celular. É claro que se tiver uma graninha, um dinheirinho, né, eles não vão reclamar. Mas muitos desses aí estão em busca de celulares e esse tipo de cadeia, né, do crime que conta aí, claro, com receptação de aparelhos, né? Esse tipo de coisa aí, não sei se está com dias contados, mas olha, tem ações aí que estão começando a aparecer para combater justamente, né, por esse outro lado, né, a questão da receptação, né, o governo federal investindo nisso para mandar mensagens para celulares de pessoas que estão fazendo receptação desse tipo de coisa. Em muitos casos, essas pessoas são vítimas também e acabam sendo, né, digamos, enroladas, né, com aparelhos que são comprados aí com origem duvidosa. Essas pessoas vão ser notificadas para justamente devolver esses aparelhos. Isso é uma forma de combate. Vai resolver totalmente? Claro que não, né? Mas com certeza, se diminuir essa demanda, né, essa procura por esse tipo de aparelho, né, aparelho de origem duvidosa, no caso, fruto de furtos, né, assaltos, já é um bom caminho e procura quebrar justamente uma certa lógica desse tipo de crime, né? E, enfim, tomara que isso dê certo. 7h29 agora, ainda nesse noticiário criminal, não é isso, Mayra Nogueira? Borges, duplo homicídio ou feminicídio? A polícia investiga a morte do casal dentro de casa. Mais detalhes aí dessa situação, desse ocorrido. Fato acontecido, Mayra, na cidade de Pedreiras, a cerca de 280 quilômetros aqui de São Luís, foi na rua João Rodrigues, no bairro do Engenho. O casal foi identificado como Vanilson Raimundo da Silva, de 38 anos, e Francisca das Chagas Melo Gomes, de 35. O casal não tinha filhos. As vítimas, elas foram encontradas mortas dentro da própria casa, dentro da própria residência, apresentavam cortes pelo corpo. Agora, a polícia tomou conhecimento desse caso após ser acionada por populares. A Polícia Civil do Maranhão segue investigando o caso, trabalha duas principais linhas de investigação: duplo homicídio ou feminicídio seguido de suicídio. Essas duas situações, essas duas possíveis linhas de investigação. A princípio, a perícia está sendo realizada na cidade de Timon, para onde os corpos das vítimas foram levados. A polícia, então, como já dissemos, segue investigando esse caso. Duas linhas de investigação: duplo homicídio ou então feminicídio seguido de suicídio. Mayra, Adalberto. É isso aí, 7h31. Borges, eu peço que você fique na linha para a gente voltar no segundo bloco, para dar continuidade, falando sobre o Fundo Amazônico. Maranhão receberá 45 milhões de reais para combate a incêndios.
Parque Estadual de Mirador, SEMA, realiza o processo de reconhecimento de comunidades tradicionais. Superintendência de Tecnologia da Informação da UFMA fará rematrícula 1. No esporte, Tubarão vence Ourinhos fora de casa na LBF. Mac e Pinheiro fazem ajustes para a 9ª rodada. Moto e IAP se enfrentam pela 10ª rodada. No comentário de Paulo Pellegrini, a baixa repercussão das revelações da CBF mostra que o problema vai além da má administração. E no Rádio Opinião, o segundo ENACOM, Encontro Nacional de Compras Públicas, com o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, Leonardo Andrade, e o professor e consultor da área de licitações, André Maia. A gente vem com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? O resfriado comum causado por rinovírus começa com coriza, obstrução nasal, espirros e irritação na garganta. Tosse e febre leve podem ocorrer. A secreção nasal pode engrossar e ficar esverdeada. Já a gripe causa febre, falta de apetite, dor no corpo, tosse e pode incluir sintomas mais graves, como febre alta e dificuldade respiratória. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com KINES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Atenção, Itaquibacanga! A Multisol assinou um novo contrato com a Vale e abriu cadastro de vagas exclusivas à comunidade da região. Há vagas para almoxarife, motorista MUNC, sinaleiro, auxiliar de serviços gerais, encarregado de andaime, montador de andaime, jardineiro, eletricista montador, carpinteiro, encarregado civil, pedreiro e pintor. Cadastre-se agora no site multisol.com.br e nas redes sociais, @Multisol Mais. Repetindo, multisol.com.br e @Multisol Mais. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos,
nos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história. Isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 37 minutos, agora estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, quem é que está por aí? Por aqui no YouTube, quem está é Maria Hilda, tá? Bom dia, Maria Hilda, muito obrigado pela presença, tá? Por aí, Mayra, tem alguém? Tem, além da Hilda que está aí acompanhando você, tem aqui pelo WhatsApp já dizendo que está também na sintonia com a gente. Socorro Brito, está em Passo do Lumiar, bom dia. Bom dia a todos vocês. 7 horas 38 minutos agora. Mayra Nogueira trazendo de volta Borges Júnior. Borges, continuando aqui com o noticiário, né? Vamos falar agora sobre o Fundo Amazônico. O Maranhão vai receber 45 milhões de reais para combate a incêndios. Adalberto, aporte direcionado a iniciativas de apoio ao Corpo de Bombeiros, direcionamento à prevenção e combate a queimadas na região amazônica. Para tanto, o Estado do Maranhão irá receber a quantia de 45 milhões do Fundo Amazônia, isso de um total de 405 milhões de reais destinados a ações nessa localidade, nessa região. Lembrando aqui, o Maranhão é o 8º estado da Amazônia Legal. O montante está ligado a programas de fortalecimento institucional e também enfrentamento de desafios às mudanças climáticas. O governo do estado informou que os repasses, eles vão ser utilizados para a abertura de 7 novas unidades do Corpo de Bombeiros. Essas unidades elas vão ser abertas nos municípios de Alto Parnaíba, Buriticupu, Colinas e Cururupu, também nas cidades de São Domingos do Azeitão, São Mateus do Maranhão e também na cidade de Zedoca. Em 2024, o ano passado, o Maranhão foi o 5º estado que mais sofreu com os impactos causados por incêndios, informações do Monitor do Fogo, do MAP Biomas, e nesse mesmo período, ano passado, 2024, mais de 2 milhões de hectares foram afetados pelas chamas. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Mayra. Trazemos agora, Borges, um assunto interessante também, falando aí sobre o Parque Estadual de Mirador. SEMA realiza processo de reconhecimento de comunidades tradicionais, é isso? Mayra, a ação faz parte de mais uma etapa para o reconhecimento dessas comunidades, as comunidades tradicionais do Parque de Mirador, iniciativa da SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Ela foi aplicada por meio da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, e o processo de autodeclaração das comunidades do parque, isso acontecido no período de 27 de março a 1º de abril, a autodeclaração. Essa autodeclaração ela faz parte do processo de reconhecimento dessas comunidades e vão passar agora a serem inscritas no Cadastro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, instrumento coordenado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Durante a realização a regularização, por assim dizer, dessas comunidades, foram realizadas 4 reuniões de autodeclaração com apoio da consultoria. Uma consultoria foi contratada para a realização desse trabalho e participaram aí aproximadamente 300 moradores do parque, representando cerca de 60 comunidades. Adalberto. É isso aí, Borges. Mudando de assunto, vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão. A Superintendência de Tecnologia da Informação vai fazer a rematrícula 1.
Adalberto, o motivo para refazer o processamento da rematrícula 1 é devido à identificação de inconsistências nas regras de reservas de vagas aplicadas no sistema do SIGA-A. Informa uma nota do STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, a PROEM, Pró-Reitoria de Ensino, e DCE, Diretório Central dos Estudantes, Gestão, a UFMA Vale, a luta, observaram indeferimentos indevidos no sistema e então solicitaram uma análise técnica. Com base nisso, foram detectados problemas. Esses problemas afetaram a correta aplicação das políticas de reservas previstas para o processo, o que compromete a alocação justa e adequada dos estudantes nas turmas disponíveis. Diante do problema, o STI informa então que já está atuando para corrigir as regras e que vai realizar novo processamento da rematrícula, o que deve garantir que todas as vagas sejam distribuídas conforme as normativas institucionais. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h42 agora. Mayra Nogueira, traga a previsão do tempo. Previsão do tempo Itábua de Maré. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã. A umidade está 94%. Temperatura 23 graus. A média, a mínima 23 e a máxima 30 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à Tábua de Maré, pré-amar. A primeira aconteceu às 3h57 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda será às 4h21 da tarde, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 10h04 da manhã, com 1,5 metro. A segunda será às 10h36 da noite, com 1,1 metro. Notícias do Brasil. Trazendo agora as manchetes nacionais, a gente começa com Folha de São Paulo. Manchete: Trump ameaça a China com tarifa extra de 50% e agrava a incerteza global. Pequim responde que vai até o fim e mercados têm dia volátil. E ainda a maioria é contra a anistia pelo 8 de janeiro. E pena gera divisão, aponta Datafolha. Destaques agora de O Estado de São Paulo, Mayra Nogueira. Fale aí o Estado de São Paulo. Vou falar o da Globo, porque o Estado de São Paulo não está conseguindo abrir. A internet está lenta, né? Exatamente. Pois é, nem eu estou conseguindo aqui também pelo desktop. Mas vamos ver se apareceu aqui. Está aparecendo. Vamos lá, o Estado de São Paulo. Trump ameaça a China com mais tarifas. Bolsas voltam a cair e dólar vai a R$ 5,91. No Brasil, o Ibovespa recuou 1,31% e a moeda americana subiu 1,30%. O presidente dos Estados Unidos disse que a parte das medidas poderá ser permanente. Ainda beneficiada por atos de Lula, a entidade obtém 710 milhões em contratos. Estados Unidos e Irã devem negociar acordo nuclear pela primeira vez em 10 anos. E vamos trazer já o jornal O Globo, trazendo o Globo aqui, que também está abrindo aqui. Trump dobra ameaça à China e inflama pânico nas bolsas. O presidente americano fala em mais 50% de tarifa se os chineses não recuarem de retaliação. Perdas globais somam trilhões. E Japão chegou a ter circuit breaker. Mota esfria a tramitação de anistia na Câmara. Não é a única pauta do país. E após 1 ano e meio da guerra, Israel amplia ataques e toma 50% de Gaza. E esses foram os destaques dos principais jornais que já estão circulando no nosso país, né? É isso aí. 7h45. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte.
7h46 agora, vamos de esporte, começando com o Tubarão, que venceu o Ourinhos fora de casa. Estamos falando aqui da LBF, tá, pessoal? A equipe maranhense conquistou ontem a 7ª vitória na Liga de Basquete Feminino 2025, com o placar de 78-66 diante do Ourinhos de São Paulo, alcançando aí 14 pontos, reafirmando a liderança no ginásio Monstrinho, isso lá no interior paulista. O Sampaio Corrêa impôs o ritmo de jogo e garantiu vantagens nas 4 parciais. Sofreu 2 baixas ainda no terceiro quarto. Gabi Guimarães recebeu 4 faltas e Sassá teve uma lesão no tornozelo. Apesar da lesão, Sassá foi eleita melhor jogadora em quadra, com 21 pontos e 8 rebotes. Tainá Paixão também se destacou na partida, com 19 pontos marcados e 3 assistências. A Bolívia Querida volta a São Luís para a próxima disputa. Vai ser domingo, dia 13, encarando aí o Corinthians no ginásio Castelinho, às 11 da manhã. A galera tá esperando aí, casa cheia nesse confronto. É isso aí. Maranhão Atlético e Pinheiro fazem ajustes para a 9ª rodada. O Bode se apresentou ontem no Parque Valério Monteiro e está ajustando o elenco. Deve contar com a volta do zagueiro Fernando e do lateral esquerdo André Radja, que cumpriram suspensão e ficar sem Emerson Carvalho e o zagueiro Júlio Nascimento, expulsos no duelo com o Imperatriz. É isso aí, pois é. E o Pinheiro, né, anunciou pelas redes sociais a saída de Vaguinho do comando do clube, após empate com o Tum-Tum, que provocou a queda para o 6º lugar. O nome do novo técnico deve ser anunciado nas próximas horas. MAC e Pinheiro se enfrentam amanhã em partida atrasada pela 9ª rodada, às 7 da noite, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. É isso aí. Falando agora do Moto e IAP, que se enfrentam pela 10ª rodada. Motoclube se reapresentou ontem no Centro de Treinamento Pereira dos Santos e também faz ajustes no elenco. Vai contar aí com o volante Vitinho, que cumpriu suspensão, mas ainda não bateu martelo com relação a Felipe Dias, que se machucou no duelo contra o Sampaio. O IAP também retomou os treinos e está confiante pela volta ao G4, conquistado na vitória sobre o Viana. Não vai poder contar com o meia Cauã, conhecido como Esquerdinha, que foi para o Grêmio. É isso aí. O duelo entre Papão e Canário acontece amanhã, às 7 da noite, no Gigante da Vila Palmeira. MAC e Pinheiro se enfrentam também amanhã. É isso aí, repetindo, né? Primeiro falando sobre Papão e Canário, amanhã, 7 da noite, só para repetir, né? No Gigante da Vila Palmeira, no Castelão. MAC e Pinheiro, amanhã também, partida atrasada da 9ª rodada, às 7 da noite, só que dessa vez lá no Nhozinho Santos, isso tudo aqui em São Luís. A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h49, tem esporte ainda, Mayra Nogueira? Tem, né? Não, encerra aqui. Ah, tá. Mas tem Paulo Pellegrini. Ah, tem Paulo Baixa Pellegrini. repercussão das revelações da CBF mostra que o problema vai além da má administração. Eita, CBF. Paulo! Não que fossem uma surpresa a extravagância dos gastos da CBF e a falta de transparência da entidade. Essas situações, todo jornalista que acompanha futebol sabe que ocorre. Mas o que chama a atenção na matéria da revista Piauí são a riqueza de detalhes, os números e a quantidade de situações que envolvem a malversação dos recursos da entidade. Para quem se elegeu prometendo moralizar a CBF, Edinaldo Rodrigues tem se mostrado um mau exemplo e, infelizmente, seguido na mesma linha dos seus antecessores, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, todos devidamente afastados do futebol. Mas, assim como seus antecessores, enquanto está no poder, Edinaldo parece inatingível, tanto que não faz muitos dias que ele acabou reeleito por unanimidade pelas federações e pelos clubes para um mandato de mais 4 anos. E é nesse ponto que o problema fica ainda maior. Não estamos falando apenas de mais uma administração nebulosa, e sim da proteção que ela recebe de todo o staff do futebol profissional, com as devidas críticas também ao jornalismo esportivo, que até agora em quase nada repercutiu as revelações da matéria. Tudo bem que a revista Piauí é de difícil acesso, o seu conteúdo é pago e ela não está entre as publicações mais populares do país, apesar de sua inegável qualidade. Mas mesmo assim, era desejável que os principais órgãos de imprensa do país tocassem um pouco mais no assunto. Desconfia-se que, como quase todas as emissoras possuem algum contrato de transmissão das competições da CBF, elas não querem mexer no vespeiro. E assim, Edinaldo segue incólume, distribuindo mimos e favores
aumentando o repasse de verbas às federações e mantendo os clubes sob seu domínio. Enquanto isso, o calendário segue com problemas, as arbitragens cada vez mais alvo de críticas e a seleção brasileira vivendo uma das piores crises de sua história. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Nos dias 14, 15 e 16 de abril, acontece aqui em São Luís o Encontro Nacional de Compras Públicas, o ENACOMB. É um evento concebido para reunir profissionais, especialistas e gestores da área de contratações públicas, ambiente de aprendizado, debate e também troca de experiências sobre as melhores práticas e os desafios do setor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no Rádio Opinião o advogado especialista em licitações e também contratos administrativos, Leonardo Andrade, e o professor e consultor da área de licitações, André Maia. André e Leonardo, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, bom dia. Maravilha. Falar sobre isso, contratações públicas, né? A gente faz questão, né? Isso é uma grande movimentação, né? Que diz respeito a essa capilarização comercial também, por assim dizer, em termos de Estado, né? Enfim, qual a intenção desse evento, né? Que conta aí com várias pessoas, além de vocês, né? Além de vocês, conta com várias outras pessoas profissionais dessa área de licitações. Adalberto, vou iniciar aqui dando uma fala curta, passo depois para o André. O que acontece, Adalberto? Isso é a segunda edição do Encontro Nacional de Compras Públicas. Nós estamos como diretores e organizadores do evento. A gente está reunindo os maiores especialistas do país em compras públicas, em direito público. Estaremos trazendo aí o ministro Benjamin Zimler, o nosso coordenador científico e palestrante Rony Charles, dentre vários outros nomes de destaque nacional. Inclusive aqui do Maranhão também contaremos com a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, a Flávia Gonzalez, o Nilo, que é auditor da CGU, o professor Nilo Cruz, entre grandes nomes do Brasil inteiro. O que a gente vai estar discutindo lá? Serão 3 dias de imersão na nova lei de licitações. A nova lei de licitações ela é a responsável pelas compras públicas em todo o país, em todas as esferas, desde a federal, estadual a municipal. É um tema que traz à tona a situação de compras públicas. Todo órgão público tem a necessidade de realizar aquela compra pública desde a água, desde o cafezinho, até a grandes obras. Então, a gente vai trazer esse debate enriquecedor nesses 3 dias ali no Multicentro Sebrae e queremos aproveitar para convidar os ouvintes aqui, e lhe convidar, Adalberto. Paralelo ao nosso evento, ao nosso congresso, que serão aulas temáticas, palestras e oficinas, teremos uma feira de negócios. Essa feira de negócios vai reunir vários estandes de serviços e produtos que vão ser ofertados ali naquele dia como experimentação, para você conhecer. E é aberto ao público, é apenas um cadastro prévio ali no credenciamento do evento. Vou passar um pouquinho para o professor André, ele falar um pouquinho do nosso cronograma e das nossas novidades para esse ano. Maravilha, maravilha. Fique à vontade. Bom dia, Adalberto. Vamos lá, como o Leonardo já bem explicou, né? O evento ele vem com essa ideia de trazer esse bom debate aí das áreas públicas, né, das compras, né? E aí, pegando um pouco do gancho aí da última matéria, aí onde você estava falando ali, o comentarista falando da falta ali de transparência ali na CBF, né? A gente vem exatamente para trazer esse bom debate para o ramo das compras públicas, onde vamos ter palestras sobre governanças, ali, transparência, sobre a boa utilização, né, dos recursos públicos, onde tudo está envolvido, e aí é de interesse de toda a sociedade, saber como está sendo gasta ali a verba da prefeitura, do Estado, do governo estadual, tá? Tudo isso vai ser motivo de debate nesse nosso encontro, que está tendo uma aceitação aqui muito grande, está sendo um dos maiores eventos aí da área do Maranhão, e a própria UFMA, Adalberto, foi convidada,
na pessoa ali do superintendente de infraestrutura, o Guilherme, ele está organizando para mandar a equipe aí da UFMA também, porque o evento pegou uma proposta muito boa para estar tratando sobre essa temática de suma importância. Maravilha, maravilha. Você falou, né, citou aí justamente a questão relacionada à transparência, né, e como notícias relacionadas à malversação dos recursos públicos, e muitos deles através de dispensa de licitação e coisas do tipo, né, corrupção em cima de alguns aspectos relacionados a essas compras, né, que são realizadas através dos executivos, né? Enfim, isso aí, infelizmente, ainda é uma chaga, né, muito terrível aqui em nossas administrações, né? O noticiário é repleto, né, recorrente, por conta desse tipo de fraude, né? A gente tem que falar, a palavra é essa, né? Fraude. Enfim, o que vocês estão trazendo, o que o evento traz justamente para essa questão, né? Traz a transparência, claro, mas é preciso uma preocupação, né, de gestores em relação a como isso tudo deve ser gerido, né, dentro do Estado, sem causar mácula, porque é dinheiro público. Adalberto, exatamente, esse é o principal ponto do evento. Por quê? A capacitação ela é necessária para qualquer área. Imagine você, para quem trata com compras públicas, e numa nova lei, no cenário de nova lei. Nós temos a Lei 14.133, 2021. É uma lei que fez 4 anos agora, aniversário de 4 anos agora, dia 1º de abril, que ela está sendo utilizada de forma obrigatória e única apenas há 1 ano e poucos meses, 1 ano e 3 meses. Então, a antiga lei de licitação, que era a Lei 866/93, ela já tinha 30 anos de mercado. E mesmo com 30 anos, né, de maturação, existiam entendimentos diversos, decisões, jurisprudências que iriam mudar. Existia a falta de capacitação do servidor público na antiga lei, que tinha 30 anos de mercado. Você imagina para uma nova lei? Então, esse é o objetivo principal do evento, é capacitar o agente público, é capacitar o gestor, é fazer o alerta, é trazer as novidades da nova lei. A nova lei ela veio exatamente para diminuir a má aplicação do recurso público, porque dentre as novidades da nova lei, que vai ser discutida de forma aprofundada lá, eu vou falar aqui pontualmente, é a exigência obrigatória de um devido planejamento, é a exigência obrigatória do controle social por meio da transparência. São vários artefatos que foram criados para melhorar a compra pública. Hoje, Adalberto, existe o PNCP. O que é o PNCP? É o Portal Nacional de Compras Públicas. Ali é um portal do governo federal que todos os entes públicos, desde o municipal ao estadual ao federal, são obrigados a informar o que está ocorrendo dentro do seu órgão, desde a fase preparatória até a fase final. Então, existe um efetivo controle social a partir desse portal. São vários temas que vamos estar discutindo, que é de interesse da sociedade, como o professor André disse, mas que a gente tem que estar capacitando aquele servidor público, aquele gestor. Então, essa é a importância do evento, é trazer capacitação para a boa aplicação do serviço público. Maravilha. A gente não tem tempo, né, para destrinchar essas mudanças, né? Mas o que a gente pode trazer de maneira pontual também, né? Quais são as principais mudanças, né, para essa nova lei? A nova lei ela vem como um dos pilares ali, Adalberto, ainda na linha do que o Leonardo falou, a questão do planejamento, né? Ela traz agora de forma bem destrinchada ali o planejamento das contratações públicas. Como bem pontuado por você, existe de fato muito essas nuances da corrupção atreladas ali às compras públicas, mas a gente costuma dizer que tão danoso quanto a corrupção é a falta de planejamento, né? É aquela compra pública mal feita, são os famosos elefantes brancos ali da administração pública. Então, a administração pública hoje, a nova lei de licitação quer que a administração pública se planeje melhor para evitar esse desperdício da malversão ali do recurso público, né? Então, além desse planejamento, ela vem muito forte a questão da governança, tá de uma certa forma atrelada ao planejamento. Ela trouxe esse portal nacional das contratações públicas, que é uma nova ferramenta de controle social, onde qualquer cidadão, qualquer ouvinte aí consegue acompanhar qualquer licitação que foi disponibilizada por qualquer ente da administração pública, tá? Então, ela trouxe diversas novidades nesse sentido de tentar ajudar a administração pública no planejamento e na transparência das compras públicas.
Senhores, para a gente finalizar, Leonardo e André, eu queria que vocês falassem das expectativas, né, para esse evento que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 agora, né, lá no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, Multicenter Negócios e Eventos, que fica lá no Calhau, né, ali Calhau, Coafuma, enfim, quais as expectativas para esse evento? As expectativas são as melhores possíveis, como o professor André disse, a aceitação está muito grande. Adalberto, conseguimos fincar no calendário nacional de grandes eventos dessa área de compras públicas e direito público, São Luís, no calendário oficial do primeiro quadrimestre. Ano passado fizemos a primeira edição, que foi sucesso total, em fevereiro, e agora, em abril, estamos realizando a segunda edição, que já se consolidou, pois a gente teve uma procura muito grande dos órgãos públicos, eles já aderiram, existe também parcerias com empresas privadas, estão participando, entidades como o Sinduscom, nosso parceiro e correalizador, o Sinduscom, Sindicato da Construção Civil, a Fé Comércio tem uma parceria com a gente de desconto diferenciado, o CREA, a parte de engenharia e arquitetura, você que é engenheiro ou arquiteto pode nos procurar, teremos pacote diferenciado, desconto diferenciado, semana que vem, a partir de segunda, terça e quarta. E você está convidado como a Rádio Universidade. André. Só corroborando o que o Léo já falou, só para deixar claro assim, a magnitude que o evento pegou, praticamente teve aceitação de todos os órgãos aqui do Estado do Maranhão, Adalberto. O Ministério Público vai estar participando com a sua equipe técnica, o Tribunal de Contas do Estado, o Governo do Estado, a Prefeitura de São Luís, órgãos federais ali como TRE, TRT, CREA, o próprio CREA também, e além das parcerias, eu quero deixar claro também, frisar da importância que a gente conseguiu fechar uma boa parceria com a Escola de Governo do Estado do Maranhão, onde os alunos que vão participar lá do nosso evento vão ter a certificação ali conjunta, né, com o selo de certificação da EGMA, né, da Escola de Governo, agora Fundação, aqui do Estado do Maranhão. Então, as expectativas são as melhores para que o evento se consolide, como eu já falo aí, né, no calendário nacional dos grandes eventos aqui do Maranhão. E a expectativa é para mais de 600, ali 700 pessoas para esse bom debate. Maravilha. E a gente deseja, claro, sorte, né, para que esse evento aconteça, enfim, traga muita informação e preparo, né, para esses profissionais, essas pessoas que vão lidar com essas licitações, enfim, compras relacionadas ao Poder Executivo. Acabei de conversar aqui no Rádio Opinião, hoje, com o advogado especialista em licitações e contratos administrativos, o Leonardo Andrade, e também o professor e consultor da área de licitações, André Maia. Eles falaram sobre o segundo ENACOMP, que é o Encontro Nacional de Compras Públicas, evento que acontece nos dias 14, 15 e 16 de abril, aqui no Multicenter Negócios e Eventos. Senhores, muito obrigado, bom dia, boa sorte lá no evento. Bom dia. Obrigado, Adalberto, bom dia. Agradeço. Um abraço. Tchau. Obrigado. E esse foi o Jornal Rádio Universidade, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, uma produção do Núcleo de Jornalismo daqui da Rádio Universidade, FM. A gente fica por aqui, volta amanhã com mais informações. Mayra assume agora, a sessão das 8 e muita música boa para você. Até amanhã. É isso aí, me encontro já com você aqui na 106,9. YC 626, Rádio